Daniel foi castrado? A dor escondida por trás da fidelidade, baseado nos estudos brilhantes do pastor Rodrigo Silva Daniel. Jovem, nobre, inteligente, cheio de fé e, talvez, castrado. Poucos têm coragem de tocar nesse ponto, mas os estudiosos mais atentos, como o renomado arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva, nos convidam a olhar com mais profundidade. Mais do que a profecia, mais do que os leões, mais do que os sonhos decifrados. Daniel carrega nas entrelinhas uma dor que poucos enxergam. A Bíblia diz que ele foi entregue ao chefe dos eunucos, não a um capitão qualquer, não a um general, mas ao responsável por homens mutilados, estéreis, servos silenciosos do rei. E aqui começa a inquietação. No antigo Oriente Médio, quando um império dominava outro, não bastava vencer. Era preciso quebrar o espírito do vencido, destruir sua esperança, apagar sua linhagem. E a castração era a arma final. Rodrigo Silva nos lembra: o chefe dos eunucos não cuidava de qualquer um. Se Daniel estava sob sua tutela, é porque, muito provavelmente, fazia parte daquele grupo. A lógica da corte babilônica era cruel. Homens jovens, bonitos, inteligentes, trazidos de terras distantes, não podiam representar risco à família real. Se tivessem virilidade, poderiam seduzir. Se tivessem linhagem, poderiam ameaçar. Então eram mutilados, arrancados da possibilidade de paternidade, legado e honra. Isaías, o profeta, já havia avisado: teus filhos serão levados e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Daniel era um deles. Na Babilônia, mudar o nome de alguém era mais do que rebatizar. Era declarar posse. Belsazar, Sadraque, Mesaque, Abed-nego, nomes pagãos, impostos para apagar a identidade hebraica, para substituir o Deus de Israel pelos falsos deuses da Mesopotâmia. Mas havia resistência silenciosa. Rodrigo Silva destaca um detalhe que poucos notam. Daniel muda discretamente o nome do deus pagão. Se o nome deveria ser servo de Nebo, Daniel aceita Nego. Ele muda uma letra. Ironia sutil, subversão inteligente, um protesto velado contra o sistema. É o escravo que finge obedecer, mas ainda crê, ainda carrega Deus no coração. Você está gostando desse conteúdo profundo e raro sobre Daniel? Então já deixa seu like agora e se inscreve no canal. É rápido e nos ajuda a continuar trazendo análises bíblicas com qualidade e profundidade. Voltamos à história. Daniel, mutilado ou não, se recusa a comer a comida do rei. Resolve no coração não se contaminar, não por orgulho, mas por santidade. E aqui está a força desse homem. Imagine, você foi arrancado da sua terra, separado da família. Talvez, privado do seu futuro físico, e mesmo assim, decide continuar fiel. Isso não é religiosidade, é resiliência, é fé quando tudo em volta parece castigo. Rodrigo Silva faz uma provocação necessária. Você continuaria fiel a Deus se ele parecesse ter te traído? Porque é isso que Daniel viveu. A Babilônia só veio porque Israel quebrou a aliança, mas Daniel não quebrou. Ele pagou o preço da desobediência alheia. Sofreu sem culpa e, mesmo assim, permaneceu. Quando seus amigos foram lançados na fornalha ardente, eles estavam sozinhos, sem esposas, sem filhos. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, também foi só. Na antiguidade, a punição era coletiva. A família do condenado também era castigada. Mas com Daniel e seus companheiros, não havia família. Outro indício sutil, mas poderoso: eles estavam sós, porque não tinham herdeiros. E mais uma vez, a hipótese se fortalece. Mas por que isso importa? Porque nos mostra que a fidelidade não depende da plenitude. Daniel foi fiel sem ter tudo, sem honra, sem futuro, sem nome e talvez sem corpo.
e mesmo assim orava 3 vezes ao dia, de frente para Jerusalém, de joelhos, mesmo sabendo que seria perseguido. Daniel é a imagem do servo ferido, do justo, sofrendo as dores da injustiça, do homem que não perdeu sua fé mesmo quando perdeu tudo. Rodrigo Silva afirma com clareza: não há certeza absoluta, mas há indícios fortes, contexto histórico, pistas bíblicas e um silêncio que fala. O nome do responsável por Daniel era Aspenaz, do chefe dos eunucos. Daniel era jovem, da linhagem real, e estava sendo treinado para servir no palácio. Na lógica cruel dos impérios, isso significava mutilação. E é provável que tenha acontecido antes mesmo que Daniel tivesse idade para entender. Mas aqui está a lição. Mesmo sem esperança aparente, mesmo talvez sem voz, Daniel não se calou. Na cova dos leões, sua fé rugiu mais alto. No meio do império pagão, ele se manteve puro. Num mundo que tentou reescrever sua identidade, ele permaneceu fiel ao nome original. Deus é meu juiz. E você, se fosse mutilado, humilhado, deslocado, continuaria crendo? Daniel nos confronta, ele nos obriga a pensar. Será que nossa fé é tão frágil que depende de conforto? Ou será que, como ele, podemos nos manter de pé mesmo com as pernas cortadas? Rodrigo Silva nos convida a mergulhar nas entrelinhas, a ler com atenção, a conectar história, arqueologia e fé. Porque a Bíblia não é um conto infantil, é um livro de dores reais e de esperanças eternas. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Nos ajude a continuar compartilhando verdades profundas que poucos têm coragem de expor. Compartilhe este vídeo. Comente abaixo. Você já tinha ouvido essa possibilidade? O que pensa sobre a fidelidade? De Daniel, até a próxima. E nunca se esqueça, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo sua história.